Dispensando das formalidades, já fiz uso dessa tribuna. Cumprimentar o Vinícius, que chegou depois aí. Veio sozinho, né? Não, o Vinícius e o Nilcinho aí. Tem um grupo aí que está querendo acompanhar mais o trabalho legislativo aqui, mas hoje furaram, né? A gente tem que puxar a orelha lá, porque... Isso, mas é importante nós discutirmos a nossa cidade, discutirmos a política, a gestão, porque é isso que faz a nossa cidade crescer. Cumprimentar o Marciano, o Duda, que também chegou depois, o Éder Bauer, meu amigo, líder aí, o Renatão, que estava por aí também, né? Cumprimentar todos os professores pelo dia 15. O professor, ao invés de comemorar, ele luta. A gente está enfrentando aí, eu que ainda estou em sala de aula, faço questão de permanecer em sala de aula, porque é uma vivência extremamente importante nas nossas vidas, porque eu acredito que eu aprendo muito mais com a história de vida de cada estudante, e é o que me motiva a permanecer aqui nessa tribuna, e é o que define o meu lado. Eu tenho lado na política, eu não fico margiando, eu tenho lado. E são esses estudantes que me ensinam a ter lado. Eu não fico bajulando o prefeito, não preciso bajular o povo de Juquitiba, fiscalizar, né? Porque para bajular deve ter um monte lá, as portarias estão lá para isso, o meu trabalho aqui é outro. O meu lado é definido na política. Eu, Pedro Ângelo, tenho lado e ao lado do povo e não arredo o pé. Ponto final. Pode chorar, pode ficar magoado, que eu vou falar. Sempre eu vou falar. Então, os professores que na Chicolândia, como o Guto bem colocou, eles ficaram sem 13º. O professor tem que levar material para estudante. Essa é a Chicolândia. Pela primeira vez em décadas, o nosso município não deu o bônus de reconhecimento aos nossos professores, que tanto lutam, e que todo dia do professor a gente vê mensagens bonitas, reconhecimentos, mas na hora de fazer, né, na hora de fazer acontecer, na hora de mostrar que uma gestão tem compromisso com a educação e valoriza o professor educador, o professor fica sem ter o seu bônus, que é aquele, no final do ano é um recurso que o professor poderia ir a uma peça de teatro, poderia fazer uma viagem, poderia comprar livros, poderia pagar um curso de verão, que o professor vive estudando, ele vive se aperfeiçoando, para cada dia que ele entrar numa sala de aula, ele dá uma aula melhor para aqueles estudantes. Porque muitas das vezes a gente tem que ir além daquele conteúdo de cada disciplina. Ele tem que falar da vida, ele tem que falar das relações pessoais, né? E infelizmente o nosso prefeito professor está deteriorando a educação do nosso município. As crianças, que maravilha, que maravilha. Eu gosto muito de ovos na minha refeição, mas a gente sabe que o valor nutricional de ovos todos os dias não é o mesmo de ter, né, outros acompanhamentos. E as nossas crianças vêm sofrendo com isso. Na Chicolândia do Facebook, que deve ter alguém contratado para ficar lá. Você viu, né, tanta coisa que o povo está vendo. As crianças também estão sem materiais escolares, estão tendo que fazer pedido para os pais. E muitos professores com medo de serem perseguidos, porque quando eles pedem material para a criança pede para o pai, e o pai vem reclamar para o vereador, para a própria prefeitura e secretaria, esse professor ele é perseguido. Então alguns ficam com medo de falar. Mas falta material escolar na nossa educação municipal. Tem escola que não tem água filtrada. Eu estive visitando recentemente, a semana que passou, uma família ali do Justino, que teve a criança intoxicada por água não filtrada, que agora eles têm que levar água de casa. Essa é a Chicolândia.
As crianças que se formam, os adolescentes que se formam no ensino fundamental, crianças de primeira realmente, porque as nossas crianças são. O nosso povo é. Agora esse governo não é. E é contra isso e para isso que estamos aqui. Para exigir serviços de primeira para as nossas crianças. Que ao terminar o ensino médio, hoje elas não têm mais a perspectiva de fazer o ensino técnico no município gratuito. Porque a Chicolândia perdeu a escola técnica por incompetência, incapacidade e responsabilidade. É criminoso o que esse prefeito vem fazendo com o governo e com a educação da nossa cidade. Se antes nós poderíamos, os jovens, como o vereador aqui, o William Soares, que numa atitude extremamente importante participou do curso, se formou num curso técnico, mas infelizmente foi a última turma. Porque o mínimo que essa municipalidade, que essa gestão deveria fazer, eles não fizeram e perderam. E eu acompanhei, Zé Carlão, a luta, o desespero da professora Deise para retomar isso daí. Sem ter o mínimo de respaldo. Então, nós precisamos de um governo de primeira para fazer jus ao povo de primeira que nós temos no nosso município. Não esse bando de incompetente que sentam lá e ainda querem ser bajulados. Eu não vou me prestar esse papel jamais, porque eu tenho ao lado, e ao lado do povo. A Chicolândia, a Proge tem que fazer bingo para sobreviver. A Proge, que é uma associação que faz o que o poder público deveria estar fazendo, que é atender as crianças em idade de creche e pré-escola. Está tendo que fazer bingo para sobreviver, correndo o risco de fechar as portas do nosso município. E imaginem o caos. Imaginem essas crianças sem ter, da noite para o dia, um local para ficarem. Crianças de primeira. Imagina o que será dessas famílias. Que muitas dessas crianças de primeira, a sua principal refeição era a creche. Era a Proge. Então, realmente, eu lamento muito, lamento demais esse descaso no nosso município. Eu participei da audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre da saúde. E é assustador. É incrível como deveríamos mudar o nome do senhor prefeito para Gastão. Gastão, porque o que ele vem gastando dinheiro e o serviço não aparece é impressionante. A saúde do nosso município, eu fiz contas aqui, nós estamos com um déficit que passa 2.200.000 reais. Isso é entre o que foi contratado e não foi pago. Se eu somar os déficits na arrecadação proporcional, esse valor chega a 3 milhões de reais. 32% do orçamento da saúde está em déficit. O reflexo disso é que nós temos atrasos de mais de 90 dias no pagamento dos médicos. E sabe o que eles estão fazendo? Péssimo atendimento. Senta na cadeira para despachar. Deixa formar fila, quando entra dá qualquer coisa, quando tem, e manda embora. Eu estou acompanhando um caso de um óbito de uma gestante. Eu ainda não tenho todas as informações, mas eu vou falar nessa tribuna, porque é um caso extremamente grave. Enquanto nós ficamos querendo bajular, teve uma gestante que foi àquele hospital na quinta-feira para fazer o exame, porque ela na terça tinha feito um exame particular em que o médico disse a ela que de terça-feira, no máximo 2 dias, aquela criança teria o seu nascimento. Então na quinta-feira ela veio aqui no nosso PS, foi examinada,
mal e porcamente examinada, e foi dito a ela que ela poderia voltar à sua casa, que não estava na hora. E no sábado, a criança nasceu morta. Então, senhoras e senhores, ou nós, cidadãos, nos façamos exercer a nossa cidadania como deve ser feita, ou nós seremos cúmplices dessas mortes. E vamos esperar quantas acontecerem? Vamos esperar chegar na nossa família, na nossa namorada? E eu não vou esperar. Os médicos com atraso desde julho no pagamento, e aí entram outros funcionários. Vocês sabem quanto custa essa UCIP no município? Durante a nossa sessão aqui, que já transcorreu por quase 4 horas, nós pagamos R$500 por hora para essa UCIP. São 373 mil por mês. Por mês. São 4.476.000 por ano para termos esse péssimo atendimento. E aí, eu desconfio que tem muito acerto por aí. Tem muito acerto por aí ao custo da nossa saúde. Ao custo da saúde do nosso povo. E de que lado que a gente vai ficar nessa? 4.500.000 reais para a gente chegar ali e não ter médico, o médico está dormindo, o médico atender de qualquer jeito. Voltando no caso da gestante, se qualquer médico que se preze, fizer um exame, ele vai detectar. Não é possível que de quinta para sábado ele não tenha detectado batimento cardíaco, sinais vitais, que ele pelo menos encaminhasse aquela gestante. Então o que está acontecendo é crime. O que está acontecendo é crime. E logo logo bate na nossa porta. Medicamentos básicos faltam na nossa saúde. Ambulância, serviço de ambulância. Quantos de nós aqui já não fomos acionados? Porque não tem ambulância no nosso município. Barnabés continua sem telefone, sem materiais básicos, enfim. E aí a gente fala de gestão responsável. O que é uma gestão responsável? Uma gestão responsável é aquela que prioriza os serviços básicos de um município. Não é possível, porque está se aproximando o período eleitoral, você priorizar acordos politiqueiros, nojentos, mesquinhos. Porque aí o dinheiro da educação e da saúde não vai dar realmente. Dizer que é culpa da crise política é mentira. É mentira. Eu calculei aqui o quanto, por exemplo, na área da saúde, não é culpa da falta ou da diminuição dos repasses. É culpa da má gestão. E foram dados, números apresentados pela própria Secretaria de Saúde, pela própria Secretaria de Finanças. Então, é mentira vir aqui e dizer que é culpa da crise. É culpa da gestão. É culpa da incompetência deles. Eu provo em números para quem quiser que a incompetência deles não tem absolutamente nada a ver com a diminuição dos repasses. Então, não vem com essa desculpinha porque não cola. E respeita a inteligência do povo de Juritiba. É o mínimo, respeita. Assuma a incompetência. E aí, quando a gente fala que os serviços deveriam ser priorizados, nós não vemos saúde sendo priorizada. Por quê? Como já falamos de todos, a educação, faltam materiais, atrasaram o salário dos nossos servidores, por alguns dias, mas atrasaram. A merenda não tem mais a qualidade que tinha. A coleta de lixo, se nós sairmos hoje, que é o dia de eles passarem aqui no centro, vocês vão ver um caminhão, só com um giroflex, sem sinalização, e os trabalhadores pendurados nele, coletando o lixo da nossa cidade. Por quê? Por irresponsabilidade desse prefeito de Chicolândia,
por ter contratado uma empresa e ter comprometido 1 milhão, presidente, para eu concluir, ter comprometido 740 mil reais do nosso orçamento com essa irresponsabilidade para uma empresa que teve que sair fugida de madrugada, levar seus caminhões, só trocaram os pneus para ir embora. Porque aqui, em terra de Chicolândia, podiam rodar com pneus deteriorados. Convênios. Momento de crise é momento de oportunidade para quem tem competência. Se nós temos dificuldade no nosso orçamento, deveríamos ter investido em convênios. Se essas obras estão paradas, não vem culpar o governo federal, porque isso é gestão de convênio, e isso eu conheço e eu posso falar com conhecimento de causa. Primeiro, empresa que se presta a entrar em licitação para obra federal, ela sabe que vai ter um atraso. Por que vai ter um atraso? Porque ela precisa ter uma medição, precisa ser uma medição séria, porque se não for séria, não passa na Caixa Econômica Federal e não recebe. Então, um município que não tem competência, por exemplo, tiveram os meninos aqui, muito empolgados, o Tadeu, o Caio, o Adwan, o Samuel, eles fizeram um compromisso com um partido político com 2 deputados, né? Que é o deputado André do Prado e o deputado Márcio, de uma cidade próxima aqui da região metropolitana. Eles se compromissaram ao município receber uma ambulância. O deputado mandou o ofício, disponibilizou o recurso e essa gestão não teve competência para a ambulância. Porque se hoje temos falha na ambulância, é por causa da crise, é porque vai muito para São Paulo, é porque... Mentira! É incompetência dessa gestão que perdeu a ambulância que o deputado André do Prado mandou. E tantos outros deputados que gostariam de estar ajudando, agora que não ajudam mais, porque eles sabem que dinheiro aqui não sabe para onde vai. A gente até imagina para onde vai, né? A gente até imagina para algumas obras aí que cresceram no nosso município aí, né? Portanto, eu finalizo aqui, pedindo desculpas pelo avanço do tempo e reafirmando que eu tenho lado e terei lado até o último dia do meu mandato. Obrigado. Nada mais a tratar.